Estamos de volta a mais uma Ação e Reação nesta terça-feira, 14 de março de 2017. Hoje, Dia Mundial dos Animais, Dia do Poeta e Dia da Poesia. Vários assuntos para discutir. Prefeitura entra na justiça contra a greve dos servidores de Santos. O prefeito Paulo Alexandre diz que não tem dinheiro, que sempre deu aumento, sempre foi generoso e na crise os servidores têm que entender. Eles, por sua vez, acham que tem que ter a reposição da inflação e mais outros penduricalhos. Como nós temos dois sindicatos aqui, a questão é bastante polêmica, né? Um sindicato fazendo greve, fez greve pipoca, o outro fez greves maiores, principalmente na saúde e na educação. Por outro lado, o economista Rodolfo Amaral diz que a prefeitura tem dinheiro, e o prefeito se defende. Ter dinheiro é uma coisa, mas poder pagar e ter uma projeção, já que algumas prefeituras fazem projeções trimestrais. A projeção da Prefeitura de Santos é quadrimestral. Então, como o ISS caiu, como o imposto de transmissão de imóveis caiu, como o IPTU muitas pessoas não podem pagar e dão prioridade para comer, se alimentar, pagar conta de água, luz, contas mais importantes e mais que dão impacto momentâneo, o prefeito também se defende dizendo que não pode fazer nenhuma calamidade. E que o funcionário tem regalias, cada 5 anos que trabalha tem 3 meses de férias a mais, pode vender 2 meses. Regalias que conquistaram com os seus direitos, 6 faltas não remuneradas por ano, que são 6 faltas que são abonadas por ano. Muitos dias que tem feriado, tem ponto facultativo, que numa empresa de economia mista ou privada você não vê muito essas coisas, a pessoa tem que trabalhar mesmo. Então, são direitos conquistados pelo trabalhador, de longos anos conseguiu, mas também são algumas regalias, né? E o prefeito fala que o salário médio da prefeitura é R$ 5.600, os sindicalistas comentam que o pessoal que tem o C1, o pessoal é um pessoal que ganha mais, então por isso que a média fica alta, mas a maioria não ganha tão bem assim. Enfim, é um assunto para a gente debater hoje. Maré sobe, os bairros da Zona Noroeste ficam alagados. Dória anuncia parceria com empresas privadas para cuidar de animais abandonados sem custo. Aí sim, né? E Holanda é o primeiro país do mundo sem animais abandonados. Para comentar os programas de hoje, os assuntos de hoje, desculpa, eu tenho a grata satisfação de ter a Luciane Borges, presidente da ONG SOS Animais de Rua. Tudo bem, Luciane? Tudo bom, boa tarde a todos. É uma satisfação estar novamente no programa. Filete na sua companhia e na companhia do Dr. Paulo Eduardo Costa, que também é um parceiro nosso lá no Comitê de Saúde e Bem-Estar Animal da Baixada Santista. Boa tarde a todos. Também já anunciado, Paulo Eduardo Costa, secretário de Cultura, adjunto de São Vicente. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, mas até hoje, se a nossa pauta é falar sobre animais, eu me sinto até mais presidente da Federação de Sinofilia do Estado de São Paulo. Isso. Cargo que eu ocupo carinhosamente desde 2002 e prometi que essa é a minha última gestão. Eu não quero me perenizar no poder e acho que esses 15 anos já foram suficientes para mim dar a minha contribuição para a sinofilia oficial. Como presidente da nossa protetora dos animais, a primeira eleição foi em 1985. Eduardo Filete foi meu vice-presidente numa das oportunidades naquela época, né? Não em 85 especificamente, porque era uma criança, né, em 85, mas ele foi meu vice-presidente na Acho que em 90, né? Em 90, né? Aliás, a Sociedade Protetora dos Animais, que eu tenho muito orgulho de dizer, foi fundada pelo Dr. Júlio Conceição. O mesmo Dr. Júlio Conceição que fundou também, abriu lá o Orquidário Municipal. Quando o Dr. Júlio Conceição vendeu a sua propriedade que ele tinha ali na praia com a rua Alexandre Martins, era o quarteirão inteiro, era a chácara do Júlio Conceição, ele vendeu essa propriedade já com idade, ele parcerizou com a municipalidade e com alguns britânicos que cederam aquele pedaço onde hoje está o Orquidário Municipal, e é uma grande obra do Júlio Conceição, uma grande obra da preservação da vegetação e das espécies naturais. Eu acho aquele o espaço maravilhoso. Teve como presidente Paulo Eduardo Costa, Rubens Lara. Sim, muito. O próprio Júlio Conceição, né? O Júlio Conceição. Tivemos grandes nomes, o professor Jorge da Conceição Carvalho, que foi muitos anos o presidente, um grande músico, e grandes personalidades, né? Você teve o privilégio de conhecer... Tivemos a bem-vinda do Céu Alves, Ieda Souza, a Vanira de Freitas Borges, gente muito querida. Consuelo Kilman, né? Muita gente que dedicou a sua vida à causa da proteção animal, no momento em que a situação era bem mais complicada, né? Embora hoje a gente não tenha soluções para os problemas, aquela nossa fase foi uma fase muito mais grave. Os
problemas são os mesmos. Os mesmos. Hoje tem mais animal de rua e tem mais gente ajudando também, né? Isso. Mas o problema eterno dos sábados, domingos, que eu sempre falo, já fiz até plano de governo, sábado, domingos, feriados e horários noturnos são geralmente gritantes. Então nós temos 2 presidentes aqui de associações de animais, de sinofilia, enfim. Então acho que o programa hoje vai ser bacana. E eu queria começar com a Luciene falando sobre essa questão dos problemas, né? Hoje a gente tem uma Codevida que de 30 anos atrás, vou me reportar 30 anos atrás, quando eu fui vice da proteção animal com o Paulo, que tinha aqueles eventos maravilhosos na Ilha Porchá, exposições de vira-lata, na época do Odarcio e tal. Os problemas tinham poucos animais, não tinha castração, tinham poucos veterinários, tinha um perigo de raiva iminente, era uma outra época, né? Os abrigos que eram poucos, as pessoas ficavam sabendo e ficavam jogando os bichos na porta, né? Não tinha essa vigilância toda. Hoje nós temos a Codevida, que tem o equipamento, temos veterinários que trabalham no setor de castração, outros que trabalham no setor de atendimento, mas aquele eterno problema depois das 4 da tarde, né? Eu acho assim, o problema, ele continua o mesmo por uma questão bem simples, tá? Antigamente, né, na época de vocês, havia o controle... Olha, isso aqui é intriga da oposição, tá? É que eu comecei... No tempo de vocês, ela acabou... Eu comecei depois Quando vocês só ver o show do Elvis Presley, na realidade, eu digo antigamente, porque eu comecei depois dele. Na realidade... Não, você começou depois da gente? Não, porque tem... Olha, você começou depois da gente, que é Paulo Eduardo Costa, bem-vinda, Ana Paula Correia, Conselho Quimão. Porque tem gente que chegou há 10 anos atrás e falou que começou antes da gente. Mas tem bastante gente. Pode ter feito até mais coisa, viu? Mas tem bastante... Cara, mas eu digo que não. Encontrei a pessoa da proteção animal que falou que começou depois da gente, Paulo. Ele falou que começou antes, começou todo mundo, né? Não, na realidade, houve sim, antes de mim, muitas pessoas que vieram fazendo esse trabalho. A organização, nossa organização é uma OCIP, é uma organização da sociedade civil de interesse público, que nasceu 12 de fevereiro de 2004, né? E está aí há 13 anos e a gente começou os mutirões, né, a levar mutirões de assistência médica veterinária, com ações educativas para dentro, né, das favelas. Hoje se fala politicamente correto, são as comunidades carentes da Baixada Santista. Eu não acho que mudou. Eu acho que antigamente havia o controle de zoonoses através da eutanásia. Depois que a eutanásia foi suspensa no estado de São Paulo, e agora me parece que já foi aprovado no Congresso um decreto do deputado federal Ricardo Izar a respeito também da proibição da eutanásia pelos controles de zoonoses em todo o país, o que aconteceu foi que nós tivemos um aumento, né, uma coisa leva a outra, está relacionado, um aumento da população de animais de rua, porque não podendo mais ser eutanasiados, eles passaram a se reproduzir. E a contrapartida que se dá, né, a essa questão do fim da eutanásia é justamente a castração. Só que a castração, ela funciona para os animais que têm proprietários, sejam carentes ou não. Mas ela não é funcional para aqueles animais que já estão na rua. Então, aqueles animais que já estão na rua não vão bater lá no Codevida, nos controles de zoonoses e dizer, olha, eu estou aqui, eu sou de rua, eu quero ser castrado. Esses animais continuam nas ruas, não existe serviço nenhum de captura de animais de rua para a castração. Então, para esses, a reprodução continua. Então, assim, a gente acha que não mudou praticamente nada. O que a gente está fazendo hoje é o que vocês faziam antes, enxugando gelo e deixando o problema para a próxima geração de protetores, né?
Então, a gente pensa que... Mas naquela época não tinha apoio governamental, viu? Só para deixar, naquela época era um trabalho meio voluntário. Por exemplo, alguns governos eram até contra esse trabalho. Não como hoje, que os governos às vezes têm que, ou gostam, às vezes têm que engolir o trabalho. Naquela época era mais enxugar gelo, porque o governo não tinha apoio nenhum, não tinha apoio... Eu acho que a gente continua enxugando pelo número de animais que estão em lares temporários. Não para de aparecer animais na rua, doentes, atropelados, para o qual, aliás, nós não temos serviço nenhum. Qual a solução? Solução é a solução que a Holanda deu, né, gente? Aí a gente vai dizer, mas é um país de primeiro mundo. Não, só é um país mais inteligente que o nosso, mais nada. Na realidade, a Holanda acabou com todos... É o primeiro país a simplesmente debelar com os animais de rua. Não existe mais animal de rua na Holanda. Por quê? Por aquilo que eu falo sempre, né, para os nossos políticos regionais e estaduais, simplesmente eles atacaram a causa do problema, que nunca foi atacada no Brasil, o abandono. A Holanda, o que ela fez? Ela passou a dar multas leves, primariamente leves, contra aqueles que abandonavam seus animais. Não resolvido o problema, eles tinham milhares, veja, a reportagem diz que eles tinham milhares de animais nas ruas. Eles começaram a aplicar multas pesadas, né, em quem abandonava. E chegaram, e evidentemente, junto com a castração, foram fazendo o trabalho. E chegaram a essa maravilha que é um país sem animais abandonados. Simples assim. Uma lei que criminaliza, com penas duras, com fiscalização, e nós temos o trabalho, pelo menos, seguindo aí por 1, 2 décadas até o término também. Agora, sem atacar o abandono, os animais vão continuar na rua, porque as sociedades protetoras, ou as ONGs, ou CIPs, elas recolhem, né, de acordo com aquilo que elas podem, e elas podem muito pouco. Pelo menos a nossa OCIP não recebe verbas governamentais e nem patrocínios financeiros. Então a gente recolhe e faz aquilo que pode. Só que, no momento que você está fazendo, dezenas, centenas em toda a região estão sendo desovados. É uma conta que não fecha, gente. Paulo Costa, essa questão dos animais abandonados, que aflige a sociedade, na sua visão? Eu não concordo muito com a Luciane quando ela diz que os problemas são os mesmos. Na verdade, eles não são tão os mesmos assim, não. Na nossa época... Você é mais nova, uma garota. Na nossa época, 30 anos atrás, havia evidentemente uma grande demanda. Isso não tem a dúvida. Pouca gente para resolver, né? Era pouca gente e tinham eram 6 heróicos. Em Santos, um no Guarujá e um em São Vicente. Nem todos eles comungavam com a Aliás, causa. se eu puxar mais atrás, nós tínhamos um veterinário em Santos que era o Dr. Vicente Costa. Vicente Costa e o Coiso, né? Aí depois o Coiso surgiu, aí Carlos Urbas, aí começamos José João Carlos São Vicente, o José Dutra... Fernandes Ferreira, que não é mais veterinário, inclusive. Dutra, né? E depois Filete. Isso. Aí nós começamos a criar. Mas naquela época existia... Valmir, né? Valmir Mariano e Filete. Valmir Mariano. Havia mais, eu acho que um pouco mais de amor nas coisas. A gente éramos todos apaixonados pelo que fazíamos. Éramos até meio insanos, eu acho, né? A paixão por animais vem comigo desde criança. Então, é uma coisa assim, quando eu fui indicado, eu lembro que eu fui eleito pela primeira vez presidente da Protetora dos Animais de Santos e São Vicente, em 1985, ou seja, são 32 anos atrás. Eu nem estava no Brasil, eu estava no Peru naquela época e fui eleito por procuração. Eu lembro muito bem dessa fase. E em 85, já um pouco depois de 86, foi fundada então a primeira vez a União Internacional Protetora dos Animais, que tinha uma secção Baixada Santista, da qual você também foi diretor, Eduardo, eu lembro bem disso. Quando eu entrei aqui em 87, já fizemos contato e eu sou de Santos, mas quando eu formei, eu fiquei um ano no Federal do Rio dando aula lá. Quando eu voltei aqui, eu já fui diretor lá. Eu me lembro bem dessa fase, mas as demandas eram diferentes, né? Haviam realmente muitos animais abandonados. Onde que era a sede? Na cidade, né? A sede central, o escritório mesmo, era na General Câmara, 76, lembro até hoje. Tinha aquele cachorrinho, aquela
escrita preta, né? Ela, protetora tinha um papel de carta lá que Exato, as cartas, solicitando. E o ponto, e o abrigo efetivo, aliás, eram alguns abrigos, mas o principal deles era no Morro da Nova Sintra, no Morro do Itararé, lá em cima. Tinha em São Vicente também? Em São Vicente tinha também, alguns pontos isolados. Nós mantínhamos durante muito tempo lá no Jockey Club, até eu lembro que recentemente faleceu a caseira, então caseira Dona Julita, que a gente chamava muito carinhosa, mas existia Na muito... Rua Guarani era nosso também? A Guarani também era Dona nossa. Maria. A gente ter que arrumar material para levantar o muro, porque as pessoas jogavam os bichos lá dentro. Então nós tínhamos que arrumar uma verba aí para levantar muro, era complicado. Né? Mas a demanda era muito maior, eu acho, naquela época, porque éramos poucos e a quantidade de animais era uma coisa absolutamente assustadora. E não tinha lei de proteção nenhuma, né? Eram muito restritas, né? Porque a única lei que nós tínhamos era o D4 24645 de 34, que estabelecia, que até hoje está vigente, que estabelecia algumas normas de proteção, mas era muito complicado naquela época fazer proteção animal, porque tudo que envolvia os protetores era um excesso de amor. Eu me recordo de um episódio, que até vou relatar para vocês, isso lá por volta de 1988, nós fomos nesse nosso abrigo lá da Rua Alves do Bugre, e na época a diretora da Faculdade de Medicina Veterinária da USP era a doutora Maria Helena Larson, hoje uma famosa pesquisadora e cientista. Esposa do dermatologista Larson, né? Exato, E ela, muito gentilmente, mandou várias equipes da USP, da Faculdade de Medicina Veterinária, para fazer exames de sangue, e eu lembro que naquela oportunidade nos encontramos dentro do nosso próprio plantel de animais abandonados 13 cães que tinham dilofilariose, né? E naquela época a dilofilariose exigia um tratamento muito rigoroso ou uma cirurgia que era feita para tentar extrair o verme do coração, etc, etc. E nós então concordamos que aqueles 13 animais fossem encaminhados à Faculdade de Medicina Veterinária, até porque uma faculdade que cuida de vidas e preserva a vida, a gente entendia, por exemplo, que não iam ser maltratados, né? Ou que não iam sofrer. Você sabe que o comboio levando os 13 animais teve que voltar do alto da serra, porque a rede de proteção daqui da região protestou de tal maneira, dizendo que nós estávamos mandando animais para serem cobaias. Então, assim, nós envolvíamos a passionalidade, e essa paixão nos atrapalhou muito. Hoje, há mais racionalidade, eu acho, no movimento, né? Embora existam falhas, embora a demanda tenha diminuído em termos de número. Eu lembro disso que algumas protetoras protestaram, né? Foi, Márcio. E aí não tinha internet, então os jornais aqui eram muito fortes. Aí nós trouxemos de volta os animais sem tratamento, né? E aí foram tratados aqui, alguns até acabaram falecendo, porque a dilofilária cresce e faz com que o coração entumeça, e aí é aquela coisa Eu vou discordar. Eu acho assim, como eu O programa é bom quando tem polêmica. Como eu estou na linha de frente dessa guerra, eu acho que a população aumentou, óbvio, né? Mas tinham poucos veterinários, Luciane, e desses poucos que tinham, a maioria não queria saber de animal de rua, então também era um problema. Mas existia um controle que não era o ideal, não é o ideal, porque a Holanda acabou com os animais de rua sem ter que sacrificá-los, apenas atuando na causa do problema que é o abandono. Eu vou reiterar isso... Mas é um país menor, né? Porque primeiro mundo, que as pessoas são mais civilizadas, eu vou reiterar isso pelo seguinte, eu acho que nós temos uma população maior, eu atuo dentro das comunidades mais carentes. O último mutirão em que eu cheguei no Guarujá, na Vila Edna, eu não sabia, sinceramente, se tinha mais gente na rua ou mais animal. Realmente era tanto animal assim? Sim, era quando a gente foi no Cachoeirinho, não era tão assim, não. Quando você entra... Morrinhos 1, não era tanto, mas tinha mais gente que animal. Sim, mas nós tivemos em Morrinhos 1, começo de Morrinhos. Comendo na subidinha da estrada. Se você adentrar ao 4 e já o 5, e vai embora, né? A invasão vai embora. Já está indo. Eu sou conhecedor, hein? Já está indo. Daqui a pouco já está tudo integrado a outras comunidades carentes. Tinha mais gente na rua. Se você entra num quarentenário, se você entra lá dentro no Jardim Rio Branco, se você entra, mesmo na Vila dos Criadores, que é o antigo Lixão de Santos... Favela do Macaco no Guarujá. Que é ali, Favela do Macaco. Você vai ver uma profusão de animais, que são animais semi-domiciliados e não domiciliados, né? Você não sabe nem o que tem dono e o que não tem. E aí, quando você vai, a gente, né, faz esses mutirões, a gente atende ali, isso no horário pré-determinado, 130. Na Vila Baiana, no Guarujá, nós atendemos foi mais ou menos 200 e poucos animais.
E quando saímos, as ruas continuavam cheias de animal. Então, quando você pega uma Morrinho Zoom, que, digamos assim, é a parte mais leve, você não vai ver tanto. Morrinho Zoom é o comecinho 1 e 2, você não vai ver tanto. É outro lado da enseada, porque a proteção animal, inclusive, atua muito em morrinhos, tá? Agora, quando você pega comunidades, né? Por exemplo, agora a gente vai para ela quer dizer, Paulo, que às vezes que eu fui na molezinha, entendeu? Tinha a mulherada, a mulherada levava um bolinho, tudo. Fui na molezinha, Morrinho Zoom e tal. Ela quer dizer que tem lugares mais Não, ele se esqueceu que ele foi na Vila Baiana. Vila Baiana foi cruel. Vila Baiana, nós fomos no Chaparral, nós fomos, por exemplo, a próxima que a gente vai entrar, muito provavelmente dia 2 de abril, eu não quero adiantar, é a Sá Catarina de Moraes, do lado do Santo São Vicente Golf Clube. Eu tenho uma protetora lá dentro. Não tem quase um dia que ela não me telefone dizendo, pelo amor de Deus. A realidade das protetoras associadas da nossa organização, gente, é desastrosa. Elas não têm vida. Elas vivem para os animais. E todo dia tem desova. Por isso que eu digo, a primeira coisa que eu acho, os controles de zoonoses deveriam todos eles receberem um investimento das prefeituras, porque são eles que fazem não somente as consultas e as castrações gratuitas, mas deles deveriam vir as forças-tarefas para fiscalização de maus-tratos e crueldade, tá? Porque isso a gente não tem em nenhuma cidade, não da forma que deveria ser, tá? É mais para inglês ver do que outra coisa. Onde tem é mais para inglês ver do que outra coisa. O que, Luciene? Os setores de fiscalização. Então, a gente precisava ter, eu acho que dentro das zoonoses, as zoonoses deveriam ser vistas, né, pelas prefeituras como um equipamento muitíssimo importante, porque é um equipamento de saúde pública importantíssimo. E o que a gente tem são controles de zoonoses. Às vezes, por exemplo, São Vicente está com 3 funcionários atualmente. E é um local importantíssimo que você vê. Importantíssimo. Nós estamos em Minas Gerais, no Mato Grosso, com o surto de leishmaniose, que é uma zoonose, e já pegamos mosquito aqui, em São Vicente. Sim. E já pegamos 2 crianças que morreram no Guarujá. No Guarujá. Em Santos a gente não tem. Em Santos a gente não tem essa informação, né? Não sei o que acontece, Santos a gente não tem informação de leishmaniose. Logicamente, se você pegar, por exemplo, um Guarujá, né, que tem muito mais área arborizada que Santos, né? Porque Santos é uma densada de prédios, casas, né? Que é uma área endêmica. O Guarujá é uma área endêmica. Então, se você pegar, por exemplo, nós fomos fazer pesquisa Bertioga, essa região. Nós fomos fazer pesquisa em Boiçucanga. Mas que depende muito de que os controles de zoonose notifiquem. Com certeza. Sim. Né? E informem. A chance de você achar, tirando a região ali da Lemoa, as favelas ali, em Santos, a chance de você achar um mosquito ou um cachorro com leishmaniose, se não vier de fora, é menor que em São Vicente, que é menor que no Guarujá. Sim. Até porque o habitat é mais favorável do Guarujá para mosquitos. Nós temos áreas, por exemplo, enormes do Guarujá, que são áreas verdes e tal, o que já não é tão comum em Santos, né? Existe, mas não é tão comum. E a questão também da fiscalização, né? Porque quando você pega um mosquito ou você pega um animal com isso, você sabe que tem foco no local. Então a zoonose é muito importante para o filtro, né? Você vê que eles examinam os 5 piores cães da prefeitura por semana, os 3 eles examinam com a questão da raiva. Está erradicada, mas eles pegam um babando lá que é sinomose, outro tendo convulsão ou tal, e eles fazem o teste para a raiva. Para quê? Para que a gente tenha um filtro. Na verdade, a zoonose faz o filtro das doenças. Uma amostragem, né? Isso, uma amostragem. Uma amostragem. Agora, a questão principal que me choca no Brasil, e que a gente pode até discutir um pouco mais à frente, é a questão do não fortalecimento do controle de zoonoses, né? Para atender mais integralmente a população carente e a população de rua, uma vez que se crie uma equipe de captura precisa, porque esses animais continuam na rua sem atendimento nenhum. Quem faz isso é as ONGs quando os acham, porque quando não acham eles morrem na rua mesmo.
Bom, Paulo, essa questão aí mudou ou não mudou é uma questão também polêmica, porque os problemas são os mesmos, né? Mas são os mesmos, mas existe alguma diferenciação. As leis também se enrijeceram bastante, né? As leis ficaram muito mais funcionais e práticas. O delegado atende, naquela época, Luciane, você levava um bicho que apanhou, o delegado, mas... Havia uma dificuldade, porque ele dizia, eu tenho outras demandas mais importantes e animal Mas não era Eu vi suficiente. um delegado aqui de Santos condenar uma pessoa a 1 ano e meio de cadeia. Ele foi condenado. Sim. Pelo um BO bem executado. Um cara que tem um BTV estava passando com os filhotes, o cara chegou e pisou nos ovos do BTV. Acho que pisou. Aí o BTV veio, não bastasse isso, ele espremeu o BTV. Ele conseguiu espremer um ambulante de praia. Isso é um crápula, Aí uma né? mulher, uma pessoa que não tem caráter. Uma senhora viu, chamou a polícia florestal, ambiental, guarda municipal de Santos, prenderam ele, foi na minha clínica, eu laudei, ele depois soube que ele pegou 1 ano e meio, quer dizer, realmente há 30 anos atrás... O fato de perder a primariedade já foi uma punição exemplar, né? Agora a gente tem que tentar mas ele ficou 1 ano e meio preso, sim, porque é um crime ambiental, ele matou um BTV, né? Sim. E os ovos na frente, um absurdo, né? Sim, mas os silvestres, eles Mas assim, há 30 anos atrás não era tão dura essa lei, né? Os silvestres, eles recebem uma atenção um pouco mais especial. No caso, e eu tenho isso documentado, no caso dos animais que sofrem maus tratos e crueldade, embora as leis existam, não existe nenhuma força-tarefa de fiscalização e nem quem vá atender, porque quando a gente liga para a Polícia Ambiental, empurra para a Zoonose empurra para o Ministério Público, né? E fica assim, um jogo de empurra muito grande. Nós vamos a um rápido break, depois já voltamos. Luísa. Wagner! Nossa, quanto tempo! Esse é o Fábio, meu marido. Tudo bem? O Wagner foi meu primeiro namorado. Foi ele que me convenceu a fazer tatuagem de borboleta, você lembra? Você já reparou que as asinhas formam um W? É de Wagner. Ai, que bom dia. Tem coisas que a sua família não precisa saber. Mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Sintracomos. 76 anos de lutas e conquistas em prol do trabalhador. Um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Sindicato
Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. De volta no segundo bloco, o tema continuou aqui no intervalo, Uriel Vilas Boas ligando, meu amigo Marcos Alonso, o tema continuou aqui no intervalo, se era melhor a proteção antigamente, se era mais fácil, se era mais difícil e tal. Bom, o Paulo fez um adendo que eu acho importante, realmente nós não tínhamos nem consultas, nem castrações, mas eu vou voltar novamente ao tema. Nós agora temos, realmente melhorou, as consultas e castrações gratuitas, mas os animais de rua continuam sem atendimento em duas frentes. Quando um animal em Santos está atropelado, agonizando, morrendo, doente em vias públicas, eu desafio o telespectador que está nos assistindo a ligar no Codevida e pedir o recolhimento. Isso não vai acontecer. É assim, Luciane, o que o Paulo quis dizer, no meu entendimento, e é o seguinte, hoje em dia, se você chutar um animal, você vai numa delegacia, o delegado está instruído para saber aquilo. Naquela época, tinham de 10 veterinários, 2 ou 3 que atendiam gratuitamente. Sim. Tá? Então, o que acontece? Naquela época era uma outra época, então lógico, as pessoas ligavam, aí o Paulo ligava, Filete, dá para fazer uma castração numa senhorazinha que não tem condição? Manda para mim. Ah, não sei o que, dá para fazer e tal. Então, hoje, a pessoa já encontra o local para castrar. Sim. Hoje, por exemplo, do horário normal tem atendimento. Naquela época, você ia na Prefeitura de Santos, na Zona Norte, você era maltratado. Até para os veterinários que o Paulo citou, alguns aqui, era maltratado. Na clínica tratavam bem, mas na Zona Norte tratavam mal. Eu várias vezes fui no jornal falar sobre denunciar isso, matérias enormes no Jornal Tribuna, no Cidade. Por quê? Porque eram pessoas que na Prefeitura não tratavam bem as pessoas e nós estamos pagando nossos impostos. Sim. Então, naquela época, era uma época sem lei. Tipo assim, você chutava um cachorro, não acontecia nada. O cachorro ficava sem comida, não acontecia nada. Hoje existe denúncias e tal. Só que a população quadruplicou. As ruas ficaram cheias. Então, as pessoas estão mais com pressa hoje. Então assim, modificou. Nós crescemos muito. Sim, evoluiu. Agora, hoje, por exemplo, já tem um lugar para castrar. Já tem um veterinário que, se você chegar às 6 da manhã, ele te atende. Já tem muitos veterinários novos que formaram, que pensam como eu pensava. Eu era um veterinário de 30 anos atrás que pensava numa modernidade. Eu sempre falava que nós tínhamos que castrar animais, tal. E naquela época ninguém pensava assim. Então hoje o cara forma na escola, às vezes ele tem uma família que tem condições, ele quer trabalhar na proteção animal. Às vezes o outro monta uma clínica, não dá certo, ele cai para a proteção animal. Quantos que tiveram em Santos que montaram clínica, não foram bons gestores e arrumaram emprego na proteção animal, só para castrar animais? Isso eu te mostro vários, né? Quantos, então naquela época não tinha isso. Então, né? Vamos lá. Veja bem, tudo é um processo, né? Então, na época de vocês, realmente não tinha praticamente nada. Aí nós evoluímos, claro que evoluímos. Nós temos castração, não tem mais matança, temos consulta, não tem mais matança, não tem mais a eutanásia, embora a eutanásia tenha vindo, mas os controles de zoonoses não estivessem preparados, né, para atender tantos animais. Eles ainda não foram estruturados. Sim, mas naquela época, 4 dias você esquecia o seu cachorro. Sim. 4 dias, você tinha uma pneumonia para o hospital. Teu cachorro fugia, 4 dias era câmara de gás. Ótimo. Aí eu e o Paulo Costa aceitamos com o Oswaldo Justo, nós dois, falamos, Justo, não dá. O Justo falou, para acabar, não dá para acabar. Porque nós não temos estrutura, isso você falou, para acabar não dá. Eu vou passar para 8 dias, depois para 12. Ah, foi bom? Não, não foi bom. Mas era 4.
A pessoa era atropelada com o seu cachorro, o cachorro morria em 4 dias. Passou para 8. Aí o JUS já permitiu que as pessoas fossem escolher bichos lá. Obrigou a melhorar o seu Nero, a dar uma melhorada no setor. Aí depois passou para 12. Quer dizer, foram avanços gradativos, né? Sim, o Paulo também não concordou. Então vamos lá. Ou seja, traduzindo em miúdos, existia realmente muito mais dificuldade. Muito mais. Né? Então, não tinham veterinários, a zoonose sacrificava, não havia castração, o poder público era omisso com relação à área de proteção animal. Tratava mal as pessoas. Tudo que nós tínhamos era zoonose, quando na verdade devemos ter uma diretoria de proteção animais. Né? Segundo a ANFAPET, a Associação Nacional dos Fabricantes de Alimentos para os Pets, o Brasil arrecadou ano passado 12,6 bilhões de reais. 12,6 bilhões. Verdade. Há uma estimativa que 63% sejam de impostos. Mas vamos cortar a grosso modo. Digamos que fosse 50%. Nós teríamos uma arrecadação ao governo de 6,3 bilhões de reais. Ora, é muito simples. Basta pegar essa dotação 10% e criar efetivamente mecanismos de proteção aos animais. Por que as prefeituras não têm, por exemplo, dentro da sua Secretaria de Saúde, uma diretoria de proteção animal? Ou dentro da Secretaria de Assuntos Jurídicos, por exemplo, né? Porque seria tão oportuno, e aí sim, com estes valores, criar um hospital público, um laboratório público à população carente. Evidentemente que isso não atenderia todo mundo, atenderia quem comprovasse a sua ausência de dinheiro, de renda. Sim. Abrigos onde pudessem abrigar não só os animais domésticos desse dia a dia, mas os animais silvestres, que onde tivessem condições mínimas de readaptação ao seu meio social, e que a zoonose cumprisse papel de zoonose mesmo, né? Na verdade, que ela fosse controladora de raiva, leishmaniose, dilofilariose, coisas ligadas a essas doenças que comumente afligem os animais. Com essa criação dessa diretoria de proteção animal, nós poderíamos ter fiscais remunerados que aí sim aplicassem multas e tornassem o sistema autossuficiente por abandono, por sujeira, por maus tratos, né? Com isso a gente conseguiria fazer a máquina do governo funcionar. É que até hoje nós temos políticos que blefam o tempo todo, muito bom, que fazem o óbvio, que redundam nas mesmas coisas e não evoluem, porque o pensamento é desse tamanho, infelizmente, né? É mais ou menos aquela tese, eu vou ter só 3 ambulâncias, porque aí eu vendo a facilidade de conseguir uma ambulância quando o meu eleitor tiver com problemas. Exatamente. No caso do cão é a mesma coisa. Aonde você consegue hoje, por exemplo, do poder público, uma cirurgia? Digamos que a senhorinha é humilde, mora numa comunidade carente e o animal tem um tumor. Se não forem as ONGs correrem atrás, você não tem um local onde você possa fazer exames laboratoriais, internação, cirurgia gratuita. Então é surreal. À medida que se arrecada o governo federal 12,6 bilhões de reais, não é justo que a gente continue brincando de fazer proteção animal. Enquanto nós estamos brincando de fazer proteção animal, a minha ideia qual era? PPP. Chegaria o governo, e o Paulo trabalha no governo São Vicente, eu acho que é uma boa ideia, né? Porque a gente sabe que, por exemplo, muitas pessoas foram eleitas na proteção animal, acho que uma por cidade, pelo menos, e aí o cara chega lá, faz cassação gratuita, dá vacina de graça, o que é uma coisa meio até contra-ética, porque tem um vizinho dele que paga imposto lá. Então, eu quero ser vereador. Aí eu faço 6 meses na minha casa, só atendendo nego de graça, tal. Vai, eu chego pro meu irmão, tem 15 mil aqui para você por mês para te gastar no que a gente quiser. E põe toda a máquina para funcionar de graça. Depois que eu entro, aí você vai ter que manter os 15 mil por mês. Aí o cara já não quer mais manter os 15 mil, porque ele vai trabalhar para outro tipo de eleitorado. Então, esse tipo de coisa também, o veterinário não precisaria estar como vereador por isso. Ele precisa estar como vereador porque ele trabalha, porque ele é honrado, porque ele é probo, porque ele tem ideias boas, né? Esse tipo eu acho que isso aí é meio complexo. Mas fomos nós, Eduardo, que acostumamos o clientelismo. Exatamente. A verdade é essa. Exatamente. E quando a PPP é excelente. Parceria público-privada, ligando o poder público com o veterinário. Chega para o doutor Luciano e fala, qual a demanda que nós temos? A demanda que nós temos é à noite, animais atropelados de rua. Quem tem ambulância em Santos? Quem tem carro? O Filete tem carro, o Paulo tem carro, o Abreu tem carro, quem tem carro? Beleza. Então nós vamos, esses veterinários estão credenciados aqui. Quanto cobra para buscar o bicho? R$30, mas para a prefeitura eu vou fazer por 15, tal, não sei o quê. Aí vai, faz a parceria privada. E as protetoras teriam tickets, as protetoras, entidades, tal. A Luciane Borges vai ter 30 tickets, um por dia.
Aí o cachorro está atropelado no... Tal, ela vai ligar para uma rede, para a prefeitura, um funcionário da prefeitura, e ele fala, olha, nós temos disponibilidade da ambulância do Filete, da ambulância do Paulo, do Manuel, tal. E vai buscar. Qual o horário que você faz menos ultrassom, Filete? Das 8 à meia-noite. Não é nem das 8 à meia-noite. Está vago. Então, não, todos os ultrassons... Não é nem dar ticket para a organização, não. Para quem precisa. É criar um telefone, porque assim, só existe dois caminhos nessa questão. Primeiro, eu quero parabenizar o Paulo, porque ele foi sucinto e assim, perfeito no que ele disse. Com essa arrecadação, se houvesse vocação social, né, do nosso governo, que arrecada esses 12,6, eu acho que realmente. Mas a questão do político é que ele redunda sempre no mesmo. Mas isso não vai existir, porque ele curto prazo não vai existir. Porque, então, não, pera um pouquinho. Eu já vou falar. Isso aí não vai existir. Eu já vou falar. O que acontece é o seguinte, é que o político, ele precisa se manter muito tempo, né? Então, para ele, talvez não seja interessante resolver o problema, né? Seja interessante criar as dificuldades ou então os factoides, né, os decretos factoides da vida, para continuar lá. Então, resolver, pelo que eu percebo, não é realmente aquilo que o político quer. Primeira coisa. Segunda coisa, ou vai ter PPP, ou nós vamos ter que ter uma zoonose, um Codevida, seja o nome que se dê, né, que funcione 24 horas por dia, incluindo no feriado. Em São Paulo, ou nós vamos São Paulo ter... gasta 1 milhão por mês nisso. O prefeito gastou 10 milhões no hospital, quer dizer, dinheiro da prefeitura. Não, hospital... Peraí, fizeram hospital, tinha 53 internações, eu fui lá conhecer. Está a 10 quilômetros da primeira favela. A pessoa que vai lá é mais classe média, né? Média, alta, não dá para dividir mais assim. A pessoa chega de carro. Classe média, claro. Chega de carro e tal. O que acontece? Os animais são amarrados nos postes. Então, desses 53 canis, Paulo Costa, já estão todos lotados. Porque eu peguei, eu sou veterinário de lá, um exemplo. Eu peguei amputado. Esse aí eu tratei, ninguém vai mexer nesse aqui. Esse aqui é meu, eu cuido. O doutor Paulo Costa tem um lá que é um cachorro galgo que ficou velho e tal. Então, os canis já estão todos lotados com animais que já viraram moradores de lá. Você não pode internar. E você tem uma despesa mensal da Prefeitura de São Paulo, segundo a revista Veja, de 800 mil, isso há um ano atrás, né? www.veja.com. Você pode ver lá. E agora deve estar 1.200.000. Você tem 1.200.000, não atende pessoa carente e não atende, e não interna. Quer dizer, o animal que chegar atropelado de rua, você tem que levar para a casa de volta. Carente, que sai lá de Paraisópolis, fica no Tatuapé, o hospital, né? Vai levar o cachorro, o seu cachorrinho... Não vai falar de Itaquera, que tem muito corintiano vendo o programa, tá? Tatuapé. E vai levar o cachorro até lá. É óbvio que isso daí quem vai usar é a classe média. O que acontece é o seguinte, ou nós vamos ter, há 4 anos atrás... A OCIP SOS Animais de Rua e todo o seu conselho esteve numa conferência municipal de saúde. Lá, o que se defendeu foi a criação de um hospital veterinário público na região. Nós colocamos tudo isso que você está falando, o custo, não da construção, a verba de custeio. Não à toa o Hospital dos Estivadores está aí parado. A verba de custeio de qualquer hospital é muito caro. Segue-se que ganhou a proposta do hospital veterinário gratuito. Chegamos a 2017, a prefeitura não tem dinheiro, não tem hospital veterinário. Duas opções a prefeitura tem. Uma, as parcerias público-privadas, sim senhor, com o número de telefone lá na prefeitura. Avaliação lá. O cidadão que paga o imposto não tem obrigação de recolher o animal que está morrendo em vias públicas, ele já paga imposto para isso, ele liga para o número e pede o recolhimento, a prefeitura designa para as clínicas, hospitais conveniados, ok? Segunda opção, as zoonoses vão ter que funcionar 24 horas por dia, ou uma ou outra, porque sem usar, eu recebo ligação quase todo dia de animal morrendo em vias públicas. As pessoas ligaram para o Codevida e o Codevida não foi buscar. Desculpa é sempre a mesma, não há espaço. Então, se não há espaço para eles receberem esse animal, tratar esse animal,
parceria público-privada. Vamos falar dos apoiadores agora, senão a gente não paga a água Perrier do Nelson Rodrigues aqui, entendeu? Um abraço pessoal da Ozan, 32288000. Acesse o site www.ozan.com.br. Faça como quase 500 mil pessoas, como Paulo Costa, como o pessoal da TV Com, do sindicato, Cirino, meu amigo Macaé, todos têm Ozan. Se o sindicalista tem Ozan é porque é bom, né? O sindicato sabe o que funciona, o que não funciona. E tem aquele livro, Luciane, que dos descontos dos médicos, muita gente largou o plano de saúde, tem o livro dos descontos dos médicos, laboratórios. Liga agora para a Ozan, 32288000, ou entre no site e converse lá com a Renata, com as funcionárias de lá e com o Fábio Garibe, peça um bom desconto. Também mandar um abraço para o restaurante Boqueirão Express Grill, o restaurante aqui no Boqueirão, ao lado da Unisanta, em frente ao Supercentro Boqueirão, Rua Lubiano 89. Outro dia estava lá Paulo Eduardo Costa, Eugênio Lavazzi, Aldo dos Santos Pinto, Vicente Cassione e todos os advogados da região lá, confraternizando no Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89, ao lado da Unisanta, em frente ao Supercentro Boqueirão. Pratos deliciosos, azeite importado, né? Aquele azeite que é óleo, entendeu, Paulo? É uma delícia. E você que está no peso certo, pode até saborear um chocolate, uns doces lá de sobremesa. Faça como a Amanda, como a Daiane, vá fim de semana lá, representando a TV Com, lá no Boqueirão Express Grill, todo dia, aberto das 11 às 16 horas. O Augusto dá aquele tiquezinho fim de semana, os funcionários vão lá, tomar um sorvete, comer lá no Boqueirão Express Grill. O Nelson tem que mandar mais para cá, mais tique, o Nelson e o Paulo, para os funcionários lá comer no fim de semana, levar marido, namorado, não é isso? O Conde Paulo Eduardo Costa, o nosso diretor de cultura de São Vicente, sempre inovando aqui, né? O Instituto Histórico e Geográfico São Vicente e a Prefeitura de São Vicente tem aonde convidar para a cerimônia da comemoração do 52º aniversário, né? Então, palestra do nosso Dom Beltrán, né? O Paulo vai falar. Na verdade é assim, São Vicente tem uma importância muito grande dentro do cenário histórico nacional, né? Foi realmente a primeira cidade, isso não há dúvida, ninguém tira. A ocupação de São Vicente, deduz-se, presume-se, seja desde 1493, ou seja, antes mesmo da independência, do descobrimento do Brasil, perdão, São Vicente já tinha ocupação. 1502, o bacharel Cosme Fernandes. E por sua rica história, a cidade é considerada a célula máter da nacionalidade, ou seja, a célula mãe da nação, e também cidade monumento da história pátria. A cidade monumento da história pátria comemora nessa segunda-feira, dia 20 de março, justamente o seu 52º aniversário. Ou seja, é um evento digno de nota de uma cidade que busca resgatar sua autoestima. E aí nós, com muita honra, convidamos o príncipe imperial do Brasil, Dom Bertrand Maria José Pio Januário Miguel Gabriel Rafael Gonzaga de Orleans e Bragança, que vai fazer uma palestra no Instituto Histórico nessa segunda-feira, dia 20, Brasil, passado glorioso e futuro promissor. Eu digo para todos os meus amigos, e curiosamente estive recentemente com o secretário de Cultura da região metropolitana, dizendo que me surpreendeu muito positivamente a inteligência, a capacidade, a competência, a articulação, o conhecimento de Dom Bertrand. Você, quando fala de um príncipe, você fala, ele já é príncipe, ele não precisa saber mais nada. Mas ele tem um preparo e uma capacidade de articulação e de raciocínio que é impressionante. Então eu recomendo as pessoas que tiverem interesse, eventualmente, é evidente que não é aberto ao público. E o Paulo Eduardo Costa, que é monarca, ele defendeu a monarquia naquela época, né? Eu defendo a monarquia por uma razão lógica. A monarquia, na verdade, é baseada nos valores familiares, né? Então você respeita o seu pai, como você respeita a sua mãe, como você respeita o seu irmão, como você respeita o seu filho. Então tudo que é baseado na essência, na alma, no amor, tem muito mais condição de dar certo, né? Eu até não só defendendo, mas eu disse a você com clareza, você conhece algum país onde tenha rei e tenha miséria? Se você tirar lá o Zimbábue, o Hutu, algum paizinho pequeno, aí é uma tribinho lá com um pseudo-rei. Agora, pseudo-rei. Exato. Agora, num país onde haja monarquia realmente constituída, não tem miséria, não tem gente na rua, não tem mendicância, não tem favela, não tem falta de ensino, não tem consumo de drogas exacerbado. Aliás, até aí, o primeiro país a se tornar efetivamente livre de animais abandonados é um país onde tem um rei hoje, né?
Curiosamente, o rei Willem Alexander, casado curiosamente com uma argentina, a rainha Máxima, né? São pessoas ligadas à causa da proteção animal, são apaixonados por animais. A rainha Máxima, inclusive, tem criação de pequeno Spitz alemão, né? O Spitz alemão anão. E é uma situação muito simpática. Eventualmente, se você é monarquista ou se você quer ter um contato com o príncipe, evidentemente que a gente não vai cercear. É dia 20, segunda-feira. O convite está aqui, bonito convite, aliás, com os brasões, brasão imperial, brasão do Instituto e da cidade. Como eu sou confrade, conselheiro, eu vou receber pelo correio, eu vou deixar esse aqui para a Luciane Borges. Sim, né? Você recebe o seu pelo correio, efetivamente Então, mas é dia 20, agora a gente pede às pessoas que tiverem interesse, de 20 agora, que liguem antes, né, para poder fazer uma pré-anotação, uma pré-reserva. Não estarão autorizados a entrar no recinto onde estiver o príncipe se não tiver cadastrado previamente. Porque o local é um local pequeno, que tem algumas limitações, pequeno, né? Então... Casa do Barão, né? A Casa do Barão, vai ser lá na Frei Gaspar 280, você aí de casa, se puder, 3469-3520. Vou repetir, 3469-3520. Se tiver interesse em tiver uma conversa com Dom Bertrand de Orleans e Bragança, que vai ser bastante interessante, eu recomendo que ligue e esteja lá conosco na segunda-feira, dia 20. E se puder ir antes ou ficar um pouquinho depois, também que o Paulo, como ícone nessa área, ele construiu lá um barzinho, tá, um café, tal, ele deu essa ideia. Então você pode saborear um café, conhecer novas pessoas, não é isso, Paulo? É o Café do Barão. Na verdade, assim, nós estamos num imóvel, e quem for ao Instituto Histórico... A locomotiva, Paulo Eduardo Costa, sempre inovando, né? Não. Na verdade, o imóvel é de 1890. A casa anexa é de 1865. Então, a grosso modo, são 152 anos a mais antiga e 127 anos a casa mais nova. Elas demandam restauro, manutenção, conservação. E, infelizmente, aí também esbarramos na ausência de recursos do poder público. Não vem nenhum tipo de dotação, a não ser quando nós pleiteamos via Lei Rouanet ou o PROAC, que já está sendo providenciado. Então nós tínhamos que encontrar métodos de arrecadar para poder manter essa história, manter vivo, por exemplo, o Museu Histórico Geral da cidade, que funciona lá dentro. A ideia do Café do Barão não é ter fim lucrativo, na verdade é ter um pequeno lucro que essa mesma demanda possa ser aplicado dentro da causa, da restauração, na conservação, na recuperação deste patrimônio, que é o mesmo que deveríamos fazer na causa dos animais. O valor dos impostos deveria ser revertido para a causa, ainda que fosse parcialmente. Eu não estou dizendo para reverter totalmente os 6,3 bilhões, mas que colocassem alguma coisa 10%? Nesse sentido. Seria suficiente. 630 milhões de reais já faria uma boa ajuda em todos os aspectos, né? Para a gente poder separar a zoonose e criar prefeitos, prefeituras, criem diretorias de proteção animal. Zoonose controla a endemia. Zoonose tem que controlar doenças e epidemias, coisas graves. Fazer pesquisa, né? Nós temos que ter uma diretoria. Se tem diretoria de música, tem diretoria de turismo, tem diretoria de saúde, por que não vai ter uma diretoria de proteção aos animais? Porque, e que não fosse restrita, que não ficasse só em cachorro e gato. Infelizmente, né? Porque... quando cai na mão da política... aí acaba virando Mas, Luciane, veja bem, nós criamos... uma sociedade de amigos. Nós criamos também um clientelismo. Que se crie esses mecanismos, mas se crie de forma a colocar técnicos e profissionais da área, principalmente o médico veterinário, que é quem entende de saúde e bem-estar animal, e não pessoas de outras áreas. Tem político que tem medo de veterinário. Na verdade, não pessoas de outras áreas para, inclusive, dar ordens aos médicos veterinários. Né? Na verdade... Porque aí vira tudo uma politicagem e vira tudo uma injunção política partidária para receber votos. O meu medo é esse. Eu prefiro fortificar o controle de zoonoses, onde o médico veterinário atua de fato e tem o conhecimento científico do que criar alguns órgãos que, quando a gente vai ver, quem manda não tem formação nenhuma em medicina veterinária. Aí vira um caos mesmo. A Rita e a Patrícia falam que vão conhecer o Monarca, parabenizando o Paulo Costa, né? A dona Dalva, o hospital não vai sair, Filete, você falou tudo. E se sair, vai ficar hiperlotado. Tem que fazer PPP mesmo, concorda com a opinião, né? O hospital seria melhor se tivesse verba, tal, se fosse um país de primeira... Se nós tivéssemos uma diretoria de proteção animal, com certeza ela direcionaria nesse sentido. E poderia até ajudar, com quanto diretoria, a criar parcerias público-privadas através de incentivos fiscais. Mas não seria mais barato, por exemplo... Lei de renúncia fiscal, você pegar por as exemplo. universidades, os hospitais já estão aí, por exemplo, um ultrassom hoje bom
custa 80 mil. Por exemplo. A prefeitura tem que comprar uns 3 ultrassons. Talvez o cuidado do funcionário vai ser o mesmo. Claro que sim, então, e aí eu chamo renúncia fiscal. Por exemplo, a Clínica Veterinária Filete, que hoje é uma referência em toda a região, como uma das mais corretas e mais completas. Ela paga impostos, é natural, ela recolhe ISS, ICMS, IPTU. Ora, era só fazer uma parceria. Olha, Eduardo, vou precisar do teu ultrassom, o custo do teu ultrassom e tal, vamos fazer disso renúncia fiscal, que seria o próprio. Então, em vez de você pagar tanto de ISS, ele vai recolher nada. Em vez de recolher tanto, entendeu? Nós poderíamos trabalhar nesse contexto. Mas aí, qual a vantagem veterinária? Várias. Poderia sair no Deu Urgente. Clínicas que ajudam a Prefeitura de Santos. Clínica da Luciane, Clínica Filete. Agora, evidentemente que o erro é da Prefeitura. Não à toa nós temos aqui uma notícia gloriosa. Dória anuncia parceria com empresas privadas para cuidar de animais abandonados sem custo algum ao município. Tá aí. É o gestor, né? É o grande gestor. Uma pessoa criticou dizendo que ele não é político, né? Ele é empresário. Graças a Deus. Então a gente vai ter que eleger mais empresários no Brasil. Porque, óbvio, ele tem uma penetração muito grande no mercado, ele é um grande empresário e tem credibilidade. Inteligentemente, ele chamou esses empresários que ele conhece e simplesmente fez uma parceria sem custo nenhum para o município, onde essas empresas vão atender os animais. Na verdade, o que o Dória fez não foi nenhum milagre. Foi exatamente o que eu acabei de falar. Não é um milagre. Renúncia fiscal. Ninguém vai cuidar de animais porque é amigo do Dória. Estão cuidando de animais porque ele disse o seguinte, você cuida e os impostos que você ia pagar à municipalidade, a gente reduz. Então, assim, não há despesa e há uma renúncia fiscal de arrecadação de impostos. É a troca. Então, ele pegou uma empresa de rações, por exemplo, uma grande empresa de rações. Olha, vocês recolhem a Prefeitura de São Paulo a quantidade tal de imposto. A partir de agora, vocês vão aplicar esse valor dos impostos no atendimento a animais carentes. O erro é da população, primeiro, que criou um clientelismo errado. E segundo, que acabou jogando nos políticos as suas responsabilidades. Só para ilustrar, o Gustavo Palmieri, meu amigo, nosso amigo, até citei ele agora. Exato, querido amigo, ele me publicou esses dias no Facebook uma coisa muito curiosa. Uma pessoa que diz ter votado nele e votado no atual prefeito, precisava de um ultrassom. Ora, o ultrassom é um exame complementar, não é um exame fundamental. Ele é complementar de um exame, não é tão necessário. E ela cobrava dele dizendo, mas você não vai me dar ultrassom de graça? Tipo assim, eu estou barganhando, ele dei o voto com a intenção... Eu não estou em São Vicente, mas tem que ver, aí eu citei, tem que ver se na campanha que ele fez, né? Eu conheço vários vereadores e tal, se ele usou alguns... Gustavo de forma nenhuma usaria qualquer tipo de promessa. Não usou assim, se a clínica deu uma certa liberdade e tal. Não, ele sempre agiu com o coração, como você faz também, e você nunca foi candidato, mas deveria ser. A mulher não pode obrigar, Não, né? Agora condicionar e colocar isso de maneira... Tanto que o Gustavo viscerou isso, colocou na página no Facebook, e todos nós nos constrangemos. Se eu fosse candidato, seria ruim para a causa. Porque seria péssimo, Eduardo. Dividiria voto e não entraria ninguém na causa animal. Então, eu acho que não dividiria voto e não entraria ninguém, talvez. Gustavo Palmieri é um parceiro nosso de muitos anos, amigo de todos nós aqui da bancada, e com certeza ele não negocia voto, porque ele também sabe dizer sim para nós, e quando ele não pode atender, ele sabe dizer não. Então, mas eu quero dizer o seguinte, a mulher também não pode, ela pode de uma maneira, você não poderia fazer para mim e tal, mas assim, ela também não pode exigir dele o ultrassom, né? De jeito nenhum. Mas é o clientelismo, entendeu? Votei em você, tem que me dar alguma coisa em troca. Errado, né? O povo brasileiro também tem que mudar esse modus operandi, né? PPP para essa pessoa ser atendida, ter o seu ultrassom e ter a sua qualidade de vida do seu cachorro. Obrigado, Paulo Dário Costa. Obrigado, Luciane Borges. Um abraço a vocês todos. Fiquem com Deus e com a nossa assistência à programação. Muito obrigado.